Olá pessoal, esta é uma aula do 6º ano, o conjunto N, ou seja, o conjunto dos números naturais. Estes são os números naturais, conforme vemos ali, né? 0, 1, 2, 3 e em diante, um conjunto infinito. Já quando nós não queremos incluir o zero, chamamos de N asterisco, ou seja, o zero não está incluído. Então podemos dizer que, por exemplo, o 3 ele está ali no conjunto N. Então o 3 pertence a N. Usamos este símbolo aqui para dizer que ele pertence. Já observamos lá no conjunto N asterisco que o zero não pertence. E aí escrevemos assim, ó, o zero não pertence a N asterisco. Ok? E vimos também ali que eles estão em ordem crescente. Então, temos o 3, 4 em diante, né? Então, podemos dizer que o 4 ele é maior do que 3. Por sua vez, ó, o 3 é menor do que 4. Esta é a simbologia. Então, essa parte aberta aqui para o lado do maior. Né? Ok? E eles estão em seguida um do outro, né? Você tem, ó, 3, 4. Quando os números estão assim vizinhos, eles são números consecutivos. E o 4 está após o 3. Então, o 4, ele é sucessor. Ó, sucessor de 3. E o 3, ele vem antes do 4, não é? Então, dizemos que o 3, ele é o antecessor. Antecessor de 4. Ok? Então, vimos aqui que são números consecutivos, o que é um sucessor, o que é um antecessor, e aprendemos alguns símbolos aqui. Ok? Mas dentro desse conjunto N, nós temos os subconjuntos. Vamos ver então agora os subconjuntos de N, que são os conjuntos dos números pares e o conjunto dos números ímpares. Né? Então, os pares nós vemos ali, ó, 0, 2, 4, 6, 8, né? E continua depois com os outros números terminados nesses daí. Ou seja, tem o 10 que termina em 0, o 12 e assim por diante. E os ímpares a mesma coisa. Temos 1, 3, 5, 7, 9 e continua com os números terminados nestes algarismos aí. Então, preste bem atenção. O que é um algarismo? Por exemplo, você tem aqui, ó, 235. Quantos algarismos tem aqui, ó? Temos 3 algarismos, ok? E temos um único número, ok? Então, os algarismos são quais? São de 0 até 9, né? E aí o 10, ele tem 2 algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 0, ok? Mas dentro desses subconjuntos, nós podemos também formar outros subconjuntos. Por exemplo, o conjunto dos números maiores do que 3. Né? Aí, então, nós podemos escrever assim, ó, uma chave assim. O x pertence a N, ou seja, pertence ao conjunto N, tal que, ó, esse traço aqui, chamamos de tal que o x, né? Então, maior do que 3. E aí, então, usamos assim. Então, assim representamos um conjunto dos números maiores do que 3. Agora, se o conjunto for o conjunto dos números maiores do que 3 e menores do que 7. E aí, então, nós vamos representar assim. Fazemos uma chave. E aí, então, o x ele pertence a N. Ele tal que ele é maior do que 3 e menor do que 7. Colocamos o x aqui, ó, maior do que 3, menor do que 7. Tá? E se ele for maior do que 3 e menor ou igual a 8? Aí, então, nós vamos representar assim. X pertence a N, tal que o x, então, maior do que 3 e menor
ou igual, usamos um tracinho aqui junto para dizer menor ou igual a 8. E fechamos a chave. Ok? Aprendemos assim alguns detalhes do conjunto N. Vamos agora observar então as operações no conjunto N. Muito bem, a adição. Adicionar significa somar, né? Então, na adição, nós podemos utilizar, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, você tem 12 mais 13 é igual a 25. Você tem dois números aqui naturais, o 12 e o 13. Então, somados, eles dão um outro número natural, né? Então, fecha. Isso, então, é chamado de propriedade de fechamento, né? Então, isso aqui é uma parcela, isso aqui é uma outra parcela. Então, chamamos isso aqui de parcela, né? E isso daqui nós chamamos de soma. Então, o resultado de uma adição é uma soma, ok? Então, esta é a primeira propriedade, propriedade de fechamento. Uma outra propriedade, propriedade comutativa, ou seja, você pode trocar. Se você tem 5 mais 3 é igual a 8, então comutar, ou seja, trocar. Você pode então colocar 3 mais 5, que também vai dar igual a 8. Então é propriedade comutativa, né? Já o elemento neutro é uma outra propriedade. Elemento neutro é o zero. Você tem 5 mais 0, vai ser igual a 5. Mas se você colocar 0 também mais 5, vai ser igual a 5 do mesmo jeito. Então não vai fazer diferença. Então ele é um elemento neutro. Ok? E temos também a associativa. Olha, você tem aqui 2 mais 3 mais 5. Se você associar esses daqui, ó, 2 mais 3, né? Então aqui você vai ter o quê? 5 mais 5, que vai ser igual a 10. Mas se você fizer assim, associar desta maneira aqui, ó, 2 mais 3 mais 5, associado aqui, ó, aí você tem o 2 mais 8, que vai também dar 10. Então, essa é a propriedade associativa da adição. Ok? Vamos ver agora a subtração. Vamos observar aqui. Você tem 7 menos 5. Então, o 7, ele é o minuendo. Então, vamos chamar isso aqui, ó, de minuendo. E o 5, ele é o subtraindo. Isso, então minuendo, subtraindo, e aí ele vai dar igual ao quê? 7 menos 5 igual a 2. Quem é esse 2? É chamado então de diferença. Então esta é a subtração, né? Minuendo, subtraindo, é igual a diferença. Ok? Então, vamos ver agora a multiplicação. Então, você tem aqui também propriedades da multiplicação, como, por exemplo, propriedade de fechamento. Se você tem, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 5. Então, fecha no 3 vezes 5, 15. Então, um número natural vezes um outro número natural dá um número natural também. Fecha. Então, fechamento. Ok? E se nós temos agora fechamento, temos também outra propriedade, a comutativa, né? Ou seja, você tem que 3 vezes 5, né, é igual a 15. Né? Você tem também que 5 vezes 3 também é igual a 15. Você pode, então, né, aqui você vê que é igual. Então, você pode comutar, você pode trocar. Né? Então, essa é a comutativa. E temos também a outra propriedade, que é o elemento neutro. Se você tem, por exemplo, 5 vezes 1, vai dar igual a 5. E se você tem 1 vezes 5, também é igual a 5.
Ou seja, então este 1 não alterou. Então ele é um elemento neutro. E tem também a associativa. Por exemplo, você tem 3 vezes 4 vezes 5. Você pode associar. Por exemplo, aqui, o 3 vezes 4 é 12, né? Vezes 5. E aí, então, você tem 60. Ou você pode, então, fazer 3 vezes 4 vezes 5, associando assim, né? Onde você tem 3 vezes 20, que vai dar 60 do mesmo jeito. Ok? Então, isso é associativa. E tem também a distributiva da multiplicação com relação à adição. Ou seja, você pode multiplicar aqui 3 vezes, por exemplo, 5 mais 2. Não é? Então, 5 mais 2 é 7. Então, você vai ter que 3 vezes 7. Isso vai ser igual a 21. Ou você pode 3 vezes 5. Ó, você pode multiplicar aqui 3 vezes 5. 3 vezes 5 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2. Tá? Onde você vai ter 15 mais 6. E vai dar 21 do mesmo jeito. Então, isto é a propriedade, então, distributiva da multiplicação com relação à adição. Tá? Fazer, então, a distributiva. Ok? Agora vamos ver, então, a divisão também. Divisão. Então, divisão é isso aqui. Ó. Por exemplo, se você tem 40, né, e quer dividir por 8. Né? Então, esse aqui é o símbolo de divisão. Ou, que é igual a 5, né? Ou você pode colocar também simplesmente assim, 40 dividido por 8, que é igual a 5. Né? Então, você pode usar dessa maneira ou assim. Né? E você divide isso na chave. 40, né? Dividido por 8. Aí você tem o quê? O valor aqui é 5 e o resto é 0. Então, aqui você tem a divisão exata, né? Quando o resto é 0. Né? Então, a divisão de 40 dividido por 8 dá 5. Por quê? Porque 8 vezes 5 é 40. Né? Então, a divisão ela é o inverso da multiplicação. Ok? E na divisão, nós temos aqui os elementos, né? Então, esses elementos aqui da divisão, este 40 aqui é o dividendo, o 8 é o divisor, o 5 é chamado de quociente e o 0 é o resto. Né? Agora, uma dúvida que muitos têm, se o 0, você pode dividir 0, por exemplo, 0 dividir por 5? Pode. Por quê? Porque 0 dividido para 5 vai ser igual a 0. Por que isso? Porque o 0 vezes 5 é igual a 0. Né? Ou seja, o quociente vezes o divisor vai ser igual ao dividendo. Né? Sempre assim. Então, vamos representar aqui ó, o dividendo, né? No caso, ele é igual ao quê? O divisor, vamos chamar o divisor de D pequeno, né? Vezes o quociente, vamos chamar o quociente de Q, né? Mais o resto, chamamos o resto de R. Tá? Então, o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, você pode dividir o 0 por 5. O que você não pode fazer é o 5 dividir por 0. Né? Então, isso aqui não existe. Então, não existe. Ok? Uma divisão por 0. Né? Porque não há nenhum número que multiplicado por 0 dê 5. Ok? Então, espero que você tenha entendido bem a respeito do conjunto dos números naturais. Se você gostou, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal.
ok? E até a próxima aula.